Meus amados, minhas amadas, vou falar hoje sobre um assunto bem delicado. Às vezes a gente sente que perdeu o chão, que perdeu tudo, que tudo acabou. E hoje eu quero falar para você que você não voltou ao zero, mas você apenas está redefinindo a sua rota. Deus está te dando uma nova rota. Existe uma diferença entre voltar ao zero e ter a rota redefinida. E é uma diferença enorme. Quando você volta a zero, há um sentimento de perda total, de fracasso absoluto, como se tudo foi construído tivesse desmoronado sem sentido nenhum, como se toda a sua história virasse nada. Mas quando Deus está redefinindo a sua rota, há um propósito nessa interrupção, há uma sabedoria nesse desvio e há uma preparação nesta pausa. Talvez você esteja agora mesmo em um lugar que não planejou. Olha para trás e vê seus sonhos que não se realizaram da forma esperada. Até relacionamentos que você não queria que terminasse e de repente terminaram. Carreiras que mudaram de direção e planos que simplesmente desmoronaram. E há uma voz sussurrando em sua mente: você voltou ao zero, você perdeu tudo, você falhou. Mas e se eu te dissesse que essa voz está mentindo para você? Então o mapa não é um território. Nós nos apegamos demais aos nossos planos, criamos mapas detalhados de como nossa vida deveria ser. Aos 25 estarei aqui, aos 30 terei conquistado isso, aos 40 serei aquilo. E quando a vida não segue esse roteiro que a gente escreveu, então entramos num pânico e sentimos que falhamos, que estamos atrasados, que perdemos o timing. Mas Deus não trabalha com os nossos mapas. Ele trabalha com o território real da nossa existência. E Ele vê o que não conseguimos ver. Ele vê as armadilhas que evitamos por causa daquela porta que se fechou. O amadurecimento que precisamos e que só veio através daquela dor. As pessoas certas que só encontraríamos quando aquele desvio inesperado acontecesse. Então, quando José foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, ele poderia ter pensado que sua vida acabou tudo ali, que seus sonhos tinham morrido ali e que ele estava voltando ao zero. Pior do que zero, porque estava longe do pai e da mãe. Mas Deus estava, assim, redefinindo a sua rota. Cada prisão injusta, cada acusação falsa e cada momento de esquecimento estava posicionando José exatamente onde ele precisava estar para salvar nações inteiras da fome. E o zero que ele pensou ter alcançado era, na verdade, o ponto de partida para seu verdadeiro destino. Você não perdeu tempo, você ganhou experiência. Um dos maiores enganos é achar que os anos investidos em algo que não deu certo foram desperdiçados. Aquele relacionamento que terminou, aquele negócio que faliu, aquela carreira que você abandonou, e olhamos para trás e pensamos: perdi anos da minha vida. Mas não existe experiência desperdiçada quando há aprendizados. Não existe tempo perdido quando há crescimento. Moisés passou 40 anos no deserto antes de liderar o êxodo. Poderia parecer tempo perdido, mas foi lá no deserto que Moisés aprendeu a sobreviver em condições extremas
e a conhecer cada palmo daquele território, a desenvolver a sua resiliência que precisaria para guiar milhões de pessoas pela mesma terra árida. Mas Deus não estava atrasando Moisés, Deus estava preparando Moisés. E Davi, que foi ungido rei ainda jovem, ainda menino, mas passou anos fugindo, se escondendo em cavernas, sendo perseguido injustamente. Ele poderia ter questionado Deus: Deus, você disse que eu seria rei, e por que eu estou aqui com medo, vulnerável? Mas foi lá nas cavernas que Davi escreveu salmos que nos sustentariam a fé até hoje, sustentam a fé de bilhões de pessoas através dos séculos. Foi na fuga que ele aprendeu a depender completamente de Deus. E foi lá nessa injustiça que ele desenvolveu um coração compassivo, que o tornaria o tipo de rei que seu povo precisava. Cada experiência que você viveu, mesmo as mais dolorosas, especialmente as dolorosas, teceu em você fibras de sabedoria, de compaixão, de força, que não existiriam de outra forma. Você não voltou ao zero, você subiu de nível, mesmo que ainda não consiga ver, é isso claramente. Então, o que parece ser o final é apenas uma curva. Nós, humanos, temos uma visão muito linear da vida. Nós queremos tudo seja uma linha reta, ascendente, crescimento, crescimento, sucesso, mais sucesso, ainda mais sucesso. Mas a vida de fé é mais parecida com um espiral. Às vezes você passa por lugares que parecem familiares, situações que parecem repetitivas, e pensa: estou de volta onde eu comecei? Mas não está. Você está passando pelo mesmo ponto em um nível diferente, com outras perspectivas, com novas ferramentas. Eu vou interromper por causa de uma chuva. Quando Jó perdeu tudo, filhos, riqueza, saúde, dignidade, ele certamente poderia ter dito que voltou ao estado zero. Mas ao final da história, Jó revela algo extraordinário. Ele não apenas recuperou o que tinha, mas recebeu em dobro. E mais importante que as posses materiais, Jó ganhou uma compreensão de Deus que não teria de outra forma. Ele mesmo disse: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Então Jó teve uma experiência maravilhosa com Deus, porque antes ele conhecia de ouvir falar. Então ele acreditava de ouvir falar, mas agora ele teve a experiência pessoal com Deus. Às vezes Deus permite que tudo seja removido, não porque você fez algo de errado, mas porque Ele quer te dar algo que suas mãos cheias não conseguiriam segurar. Você precisa esvaziar para receber o novo. Você precisa soltar o bom para abraçar o melhor. Deus não desperdiça a sua dor. Não. Esta é uma verdade dura, mas libertadora. Deus não desperdiça nenhuma lágrima sua. Cada momento difícil que você atravessou não será jogado fora. Toda aquela dor terá propósito. E Paulo escreveu em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então note que ele não disse que todas as coisas são boas, não. Algumas coisas são terríveis, injustas, dolorosas, mas todas as coisas cooperam para o bem
Deus é mestre em tecer beleza a partir das cinzas. Deus é mestre em transformar traumas em testemunhos e em converter feridas em sabedoria que pode curar outras pessoas. A sua história de superação se tornará um mapa de esperança para alguém que está perdido no mesmo deserto que você atravessou. A sua resiliência se tornará em inspiração que alguém precisa para não desistir. As suas cicatrizes se tornarão credenciais que darão autoridade às suas mensagens. Então você não voltou ao zero, você foi despido de tudo o que era superficial, para que o essencial pudesse emergir na sua vida. Você foi quebrado não para ser destruído, mas para ser reconstruído, mais forte nas emendas. E o recomeço é um privilégio disfarçado. Vivemos em uma cultura de idolatria, a estabilidade e teme o recomeço. Sim, aquela idolatria da estabilidade, que tem que sempre estar tudo maravilhosamente bem. E as tempestades geralmente nos fortalecem. A tempestade é necessária, inclusive, na natureza, para renovar as florestas. A porta que uma vez se fecha com violência, o relacionamento que implode, o emprego que termina inesperadamente, isso tudo vem de forma abrupta para ser um final ali, porque somos criaturas de hábitos. Nos acomodamos mesmo em situações que não nos servem mais. A gente fica acomodado, se a gente não for realmente ali pressionado a sair, a gente vai ficar em situações cômodas que Deus não nos quer mais ali. Às vezes ficamos em relacionamentos tóxicos só por medo de recomeçar. Permanecemos em carreiras que sufocam a nossa alma só porque são seguros, são empregos seguros. Nos mantemos em versões antigas de nós mesmos porque a transformação sempre assusta. E às vezes Deus precisa nos sacudir para nos tirar do lugar. Deus precisa permitir que certas estruturas caiam para que possamos finalmente construir sobre uma fundação nova e sólida. Precisa nos libertar das prisões que nós mesmos construímos e chamamos de lar. Abraão tinha 75 anos quando Deus o chamou para deixar tudo e começar de novo em uma terra desconhecida. 75 anos. A idade em que muitos consideram a vida já estabelecida, já decidida. Mas foi nesse recomeço tardio que Abraão se tornou pai das nações, que sua história se tornou fundamento de fé para bilhões. Abraão é o pai da fé. Então nunca é tarde demais para Deus redirecionar a sua vida. Nunca é tarde para um novo capítulo. Nunca é tarde para que seu verdadeiro propósito seja revelado. A rota redefinida é sempre melhor do que a comodidade do lugar errado. E aqui é que a fé genuína nos ensina. Deus nunca te tira de algo sem ter algo melhor para te dar. Pode não vir imediatamente, pode não vir da forma que você espera, mas virá. Então Deus direcionou Abraão para Canaã. Ele lhe daria aquela terra e veio uma grande fome sobre Canaã e eles tiveram que fugir para o Egito, onde ele teve que mentir que Sara não era sua esposa, com medo que o faraó fosse matá-lo para ficar com a esposa dele.
Então eram tantas histórias ali, e ele continuava firme e forte. Quando terminou a fome em Canaã, ele voltou para lá, mas ele teve que ficar no Egito porque deu uma fome muito grande sobre aquela terra. Então Abraão passou por muitas provações, mesmo obedecendo a Deus. Porque aqui está o que a fé genuína nos ensina. Deus nunca te tira de algo sem te pôr em algo melhor. Mas existe um processo para chegar nesse melhor. Porque Deus não é um Deus de subtração, mas um Deus de multiplicação. Ele não é um Deus de escassez, mas é um Deus de abundância. Ele não é um Deus de destruição, mas de reconstrução. E quando Deus fecha uma porta, não é para te deixar do lado de fora no frio. É porque há uma nova porta melhor esperando para ser aberta. Quando Deus termina um capítulo, não é porque sua história acabou ali. É porque o próximo capítulo é tão diferente, tão melhor, que precisa de páginas novas. Jonas tentou fugir de Deus e acabou no ventre de um peixe. Poderia parecer o fim, mas foi lá no lugar mais improvável, na escuridão completa, que Jonas finalmente encontrou clareza sobre a sua verdadeira missão. A baleia não foi sua prisão, foi seu transporte para onde ele precisava estar. E a sua baleia atual? Aquela situação difícil, aquela transição desconfortável, aquele período de incerteza, pode ser exatamente o veículo que Deus está usando para te levar ao seu destino verdadeiro. E como reconhecer a redefinição divina? Como saber se você está voltando ao zero ou se Deus está redefinindo a sua rota? Como discernir entre fracasso e redirecionamento divino? Primeiro sinal: há crescimento na dor. Quando Deus está redefinindo sua rota, mesmo na dificuldade, você consegue perceber que está se tornando uma pessoa melhor, mais compassiva, mais forte, mais sábia, mais próxima de Deus. O segundo sinal é: portas inesperadas começam a se abrir. Quando uma porta se fecha e Deus está por detrás disso, Ele sempre prepara outras portas abertas. Pode não ser de imediato, mas você começará a perceber sincronicidade, conexões, oportunidades surgindo de lugares improváveis. Terceiro sinal: a paz profunda que ultrapassa a compreensão racional. É uma certeza interna de que, apesar de não entender o caminho, você não está perdido. E o quarto sinal: a sua história começa a fazer sentido retrospectivamente. Você olha para trás e consegue conectar os pontos. Aquele término doloroso te preparou para o relacionamento certo. Aquela perda financeira te ensinou a depender de Deus. Aquele fracasso te humilhou de forma necessária. O que fazer enquanto a rota está sendo redefinida? Enquanto você está nesse lugar intermediário, nessa transição desconfortável entre o que foi e o que será, existem práticas espirituais que podem sustentar você. Então confie no processo, não apenas no resultado. É fácil confiar em Deus quando você consegue ver um final feliz. O desafio é confiar no meio da bagunça, no vale escuro, na espera prolongada, mas é exatamente aí que a fé verdadeira é forjada. Então mantenha-se em movimento, mesmo que lentamente. Redefinição de rota não significa paralisia.
continue fazendo a próxima coisa certa. Dê o próximo passo, mesmo que pequeno. Obedeça no que você já sabe, enquanto espera clareza sobre o que ainda não compreende. Proteja a sua comunidade. Nos momentos de transição, você precisará de pessoas que vejam o que Deus está fazendo quando você não consegue ver. Que profetizem sobre seu futuro quando você só consegue lamentar o passado. Que te lembrem de quem você é quando você se sentir perdido. Documente a sua jornada. Escreva, ore e registre o que Deus está te ensinando. Um dia, quando você estiver lá do outro lado, essas anotações serão tesouros e se tornarão um mapa que você oferecerá a outros que estejam passando por transições similares. Celebre cada pequena vitória. Não espere chegar ao seu destino final para celebrar. Comemore cada insight, cada dia de fidelidade, cada momento em que você escolheu confiar ao invés de desistir. Essas pequenas vitórias constroem o momento que te levará até o fim. Você está exatamente onde precisa estar. Aqui está a verdade que pode libertar você hoje. Você não está atrasado. Você não está perdido. Você não está começando do zero. Você está exatamente onde Deus sabia que você estaria neste momento. E Ele tem um plano, não apenas para te tirar daqui, mas para usar até mesmo esse aqui como parte do seu propósito maior. Cada patriarca, cada profeta, cada apóstolo passou por períodos de redefinição. Momentos onde tudo parecia ser desmoronado, onde o chamado parecia ter falhado, onde Deus parecia silencioso. Mas foi nesses vales que eles desenvolveram a profundidade necessária para carregar o peso da glória que estava por vir. Você não é a exceção. A sua história não será diferente. O Deus que foi fiel a todos os que vieram antes de você será fiel a você também. O Deus que transformou prisões em palácios, desertos em escolas de liderança e cruzes em ressurreições, transformará a sua situação atual em um testemunho da sua fidelidade. Então, para terminar, eu te direciono. Confie no redirecionamento de Deus. Respire fundo. Você não voltou ao zero. Sua vida não acabou. Seus melhores dias não ficaram para trás. Deus está só redefinindo a sua rota, porque Ele vê o que você ainda não vê. E Ele conhece a estrada à frente e sabe que o caminho que você planejou não te levaria aonde Ele quer que você chegue. Ele te ama demais para te deixar preso a uma versão menor do seu destino. O que você chama de recomeço, Ele chama de preparação. O que você chama de desvio, Ele chama de proteção. E o que você chama de atraso, Ele chama de timing perfeito. Confie na redefinição. Abrace a transição. Agradeça até mesmo pelas portas que se fecharam, porque elas te impediram de entrar em lugares que não eram para você. E continue caminhando, não para trás, mas para o que foi. Não para trás, nem para o que ficou para trás. Não fique parado com medo do que virá, mas siga em frente com fé de que o Deus que começou a boa obra em você será fiel para completá-la. A sua rota foi redefinida e o novo destino
é melhor do que qualquer coisa que você poderia ter planejado sozinho. Confie nisso e observe Deus transformar sua história de aparente fracasso na maior demonstração poderosa de sua redenção e propósito, a vitória no final da caminhada. E que estas palavras encontrem você exatamente onde você está. E que te lembrem de que, mesmo nos momentos mais escuros da sua vida, Deus nunca deixou de escrever a sua história. O melhor ainda está por vir. Creia nisso, amado irmão, amada irmã. Fique com a paz do Senhor. Deus os abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.